aberta a oitava sessão ordinária do mês de setembro do ano de 2014. Eu convido o vereador Emílio Alves que faça a leitura do trecho bíblico. Tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi a ti, no lugar oculto dos trovões, provai-te nas águas de Maribá. Salmo 81. Gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores, antes da leitura da ata, o Câmara Canedo está com um vídeo aí para passar para nós. Senador Canedo, foi matéria no Jornal Anhanguera na semana passada com relação ao resíduos recicláveis. O projeto foi feito senador Canedo, inclusive com a participação nossa, da vereadora Marcelita, que é o Cesta Sustentável. Nós achamos por bem, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, está transmitindo aqui para vocês. É uma boa matéria, uma matéria que coloca o senador Canedo à frente na questão do trato, do manejo com os resíduos sólidos. Eu peço a Jéssica, a TV Câmara, que coloca a matéria dela. Foi indispensável, deixando no final de tudo que descartamos e chamamos de lixo. Propõe também a adoção de modelos que já deram certos. Já deram certo. E mais do que modelos, são verdadeiros exemplos. Veja este que vem senador Canedo. Mas que o problema, a questão do lixo é um desafio. O consumo aumenta cada vez mais. A população cresce e o espaço para tantos produtos e tanta gente continua o mesmo. Então, como enfrentar essa realidade? A solução pode estar na forma de administrar esse problema. Estamos em Senador Canedo, município com pouco mais de 120 mil habitantes. A cidade fica na região metropolitana de Goiânia, a 17 quilômetros da capital. E foi aqui que a nossa reportagem encontrou uma iniciativa modelo. Aqui a comunidade se organizou para administrar o problema do lixo de um jeito muito bacana. Primeiro foi feito um trabalho de conscientização para ensinar a importância da sustentabilidade. E agora os moradores passaram a levar um estilo de vida mais saudável. Funciona assim: a pessoa guarda em casa uma determinada quantidade de material reciclável e depois troca com a prefeitura. Cada 4 quilos de reciclável vale 1 quilo de alimento. Assim, a cada 15 dias, a pessoa pode fazer a feira praticamente de graça. Papelão, garrafas PET, latinhas de alumínio, são os materiais que a gente mais vê por aqui. Tudo embaladinho, separado, pronto para ser reciclado. Até a coleta seletiva não depende de caminhão passando na porta de casa. A responsabilidade é do próprio morador. A dona Petrolíria, 71 anos, trouxe o material no carrinho de mão. A pesagem deu 38 quilos e 400 gramas. Lixo reciclável vendeu quase 13 quilos de frutas, legumes e verduras. Ela vai para casa com a sacola cheia de comida saudável. Melão, chuchu, laranja, cebola, banana, batata, juntando assim a receita para levar, não fica melhor? Porque o dinheiro já fica para comprar leite, para mistura, outras coisas, né? Não é dinheiro, né? Tá valendo dinheiro, né? A dona Benedita também aproveitou para fazer a feira. E o pagamento não foi em dinheiro não, mas um outro tipo de moeda de troca que todo mundo tem sobrando em casa. Se fosse comprar isso no supermercado, daria mais ou menos quanto? Ah, uns 20 a 30 reais, né? E aqui saiu por quanto? Nada. Sem as frutas pra gente alimentar também não tem, né? Não tem como, né?
Os pontos de troca são itinerantes. O programa Cesta Sustentável tem mais de 1.300 cadastrados. Tudo é planejado com bastante antecedência. Por meio de licitação, a Prefeitura consegue comprar os alimentos até 30% mais baratos na Ceasa. As famílias que participam, elas hoje têm a oportunidade de estar complementando a alimentação, o cardápio alimentar. As mães estão oferecendo alimentação de qualidade a seus filhos, evitando assim doenças futuras. E o material retirado das casas e das ruas deixa a cidade limpa e ainda ajuda a combater a dengue. Com a colaboração de todos, tem sempre caminhão cheio. São toneladas de resíduos que deixam de ir para o aterro sanitário, aumentando o tempo de vida útil do local. E vão parar nas mãos certas. A cooperativa de Senador Canedo emprega 20 funcionários. Em um ano de projeto, 150 toneladas de material reciclável já foram entregues aqui. Seria importante que todos os lugares fossem vistos da mesma forma, né? Porque tanto aqui em Senador Canedo como em todas as regiões tem pessoas carentes, pessoas que precisam de oportunidade de trabalho. A gente tem que trabalhar e transformar em dinheiro e botar no bolso, né? E viver uma vida melhor, né? A questão do lixo é um desafio para todos, mas também há caminhos que indicam soluções. O reaproveitamento do entulho pela construção civil dentro do próprio canteiro de obras. Empresas que lucram comprando ou produzindo material reciclável. O comércio da sucata eletrônica, de onde são retirados metais nobres como platina, prata e ouro. Exemplos concretos que permitem afirmar: o dinheiro que vem do lixo pode transformar a vida de todos. Senhoras e senhores, a realidade de Senador Canedo, a Cesta Sustentável, um projeto que trouxemos lá de Caxias do Sul. Estive lá no ano de 2012, inclusive tive a oportunidade na época de levar a vereadora Marcelita Manz, ela então secretária de Ação Social. Não foi possível o projeto ser viabilizado naquele ano, em virtude do ano eleitoral, com as eleições e a eleição do então deputado Ministério de Oliveira. A hora do prefeito, nós tivemos a oportunidade de retornar a Caxias do Sul, mostrar o projeto a ele, a primeira-dama, foi então viabilizado. Então, a realidade de Senador Canedo, lá em Caxias do Sul, o projeto tem o nome de Troca Solidária. Aqui nós intitulamos o projeto Cesta Sustentável. Duas em uma com relação ao nome, né? Cesta Sustentável. Sustentabilidade ambiental e sustentação alimentar nas famílias. E é bom que se diga, senhores vereadores, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, esse projeto ele não visa somente as pessoas de baixa renda. Qualquer cidadão que queira ir até os pontos de troca e fazer a barganha do reciclável ou do retornável com o projeto, ele é aberto a todo e qualquer cidadão. Da mesma forma que nós vimos ali na vereadora Marcelita, na cidade de Caxias, onde as pessoas chegam com o porta-malas do carro cheio de papelão, de PET ou de outros recicláveis, aqui em Senador Canedo também está aberto. É um projeto socioambiental. Contribui muito com a questão ambiental, contribui, claro, com a questão social, onde aqueles que não têm a oportunidade de ter frutas e verduras saudáveis à mesa, é uma oportunidade, como os senhores viram na reportagem na TV em Anguera, de ter à sua mesa frutas e verduras de qualidade e uma alimentação saudável. Então, parabenizar o prefeito Israel, a primeira-dama Eliette, pela coragem que tiveram de iniciar o projeto. E hoje o projeto iniciou com 2 pontos de troca, hoje já conta com 11 pontos de troca. Toda semana, praticamente todos os dias da semana, tem um ponto de troca no município. Já atende a região da Oliveira, a Central, atende a região da Galvão, atende também ali lá na Vargem Bonita e
ter um ponto de troca lá no Morumbi. Um programa que está crescendo, um programa que é um sucesso no município. Para parabenizar mais uma vez o prefeito Israel, o Caio da Meliette, toda a equipe, né, que se faz presente ali, que faz acontecer esse projeto em Senador Canedo. Com a palavra, o vereador Nolan Paz, segundo secretário dessa casa, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal Senador Pereira, Estado de Goiás, realizada no 23 de mês de setembro de 2014, no plenário vereador Jorge Cavaleiro dos Santos, às 9h30, presidido pelo vereador Roberto Lopes. Discurso por chamar a presença dos seguintes vereadores: Marcelina Ramos, Leonardo Paes Souza, Vitor Tavares Guimarães, Fernando Peloso, Esteiro Martins, Rafael Alfredo Gonzaga, Mano Souza Abreu, Vicente Paulo da Luz, Emílio Alves de Souza, Paulo Roberto dos Santos e Eliel José das Virgens. Havendo no legal, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão e convidou o vereador Eliel José das Virgens para fazer a leitura do texto bíblico. O presidente determinou que o segundo secretário fizesse a leitura da ata da sessão ordinária do mês de setembro de 2014, que em seguida abriu a oportunidade aos vereadores para se inscreverem no pequeno expediente. Não havendo mais inscritos, deu-se início ao prolongamento do expediente. Com a abertura da oportunidade para a retificação da ata, não havendo retificação, a ata foi considerada aprovada. Foram lidos e despachados de plano pelo presidente em seguintes requerimentos: 199/14, 200/14, 201/14, 202/14 e 203/14, todos encaminhados para a segunda secretaria para as providências cabíveis. Na ordem foi discutido e votado no primeiro turno o projeto de lei 008/14, de autoria do vereador Paulo Roberto dos Santos, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado por unanimidade e encaminhado para a segunda e última votação. Também foram discutidos e votados o projeto de lei 047/14, 049/14 e 050/14, de autoria do Poder Executivo, com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento. Aprovado por unanimidade, foram encaminhados para a sua segunda e última votação. O presidente abriu a fase das explicações pessoais, não havendo mais assuntos a serem tratados. O presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a 8ª sessão ordinária do mês de setembro de 2014, a se realizar dia 23 de setembro de 2014, às 10h30, iniciando a partir de então a sessão solene para a entrega do título de cidadão venedense, a senhora Fabiana Lopes dos Santos, oriundo do projeto de decreto legislativo 004/14, de autoria do vereador Fernando Peloso, e determinou que o segundo secretário lavrasse a presente ata, que após vir julgada será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. Lida, senhor presidente. A partir desse momento fica aberto o período para apresentação de requerimento quanto à retificação da ata. Com a palavra, a primeira secretária desta casa, o vereador Marcelino Manzi, para o prolongamento do expediente. Requerimento número 204/2014. Vicente Paulo da Luz, vereador deste legislativo, no exercício do seu mandato, requer a mesa diretora, após a mesa do plenário, enviar ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Israel Pereira de Oliveira e secretários afins, solicitando-lhes que eles se pronunciem em relação ao ofício da AGEAB número 398/2013, com a data de 1º de março de 2014, onde se trata da isenção do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, por parte da Prefeitura de Senador Canedo, para que a AGEAB possa dar prosseguimento no trabalho de regularização fundiária do setor Conjunto Sabiá, tendo em vista a negociação entre a Caixa Econômica Federal, a AGEAB, e a Prefeitura de Senador Canedo no período de 2010 e 2011. Justificativa. Ressaltamos nessa oportunidade que esta isenção é imprescindível para realizar a escrituração dos referidos imóveis em nome das famílias ali residentes. Requerimento número 204/2014, de autoria do vereador Vicente Paulo da Luz, e encaminho mesmo a segunda secretaria dessa casa para as devidas providências. Requerimento 205/2014. Eu, Roberto Lopes, vereador que presente subscreve os termos do regimento interno e, após a análise do plenário, requer a Vossa Excelência encaminhar ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Israel Oliveira
com cópia à Ilustríssima Senhora Eva Márcia Carneiro de Souza, presidente da AGEAB, presidente da Agência do Meio Ambiente e Turismo, requerendo à agência que seja providenciado a fiscalização das casas noturnas, Ritmix e Rancho Sarapalha, devido ao alto volume de som dos seus eventos nos finais de semana. Justifica-se nosso pedido por tratar-se de várias reclamações dos moradores daquela região. Requerimento número 205, de minha autoria, é para assumir a segunda secretaria dessa casa para as devidas providências. Projeto 008/2014. Declara de utilidade pública a entidade que especifica e dá outras providências, segundo a última votação. Projeto de lei 008, de autoria do Poder Legislativo, de 25 de agosto de 2014, em sua última votação. Em discussão? Em votação? Favorável se permaneça como estão os contrários se manifestem. Aprovado, repasso mesmo a segunda secretaria dessa casa para as devidas providências com relação à confecção das normas de lei. Projeto de lei número 050/2014. Altera a lei municipal número 1680, de 3 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional da Prefeitura Municipal de Senador Canedo e da outras providências, segundo a última votação. Projeto de lei 050, de 22 de setembro de 2014, de autoria do Poder Executivo, em sua última votação. Em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, que passo mesmo a segunda secretaria dessa casa para as devidas providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto de lei número 049/2014. Revoga a lei municipal número 1299, de 4 de dezembro de 2007, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar a área pública municipal com encargos à empresa Santa Helena Distribuidora de Petróleo e da outras providências, segundo a última votação. Projeto de lei 049, de 18 de setembro de 2014, do Poder Executivo, em sua última votação. Em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, repasso mesmo a segunda secretaria dessa casa para as providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto de lei número 047/2014. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos às empresas para se instalarem no polo empresarial Nova Canaã e para outras providências. Projeto de lei 047, 18 de setembro de 2014, do Poder Executivo, em sua segunda e última votação. Em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Repasso mesmo a segunda secretaria para as devidas providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Projeto de resolução número 005/2014, de 22 de setembro de 2014. Autoriza a Câmara Municipal de Senador Canedo a efetuar gastos com cestas natalinas destinadas aos servidores e da outras providências. Projeto de resolução 005, de 22 de setembro de 2014, em sua... Esse projeto de resolução é votação única, senhores vereadores. Portanto, o projeto de resolução em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Repasso mesmo a segunda secretaria dessa casa para ser mais providências. Pauta encerrada, senhor presidente. No momento oportuno, senhores vereadores, façam uso da palavra. Responde. Olá, vereador Vicente aqui. Senhor presidente,
nobres vereador. Eu queria fazer um esclarecimento sobre uma situação lá no Conjunto Sabiá em relação a esse requerimento que eu apresentei. É sabido por todos nós que foi prometido o governo do Estado no momento de, em 2010, que está fazendo um acordo com a Caixa para quitar aqueles imóveis. Isso foi feito. Então, quem de nós aqui não tem algum companheiro que mora lá, ou que já não foi parado por algum morador querendo resolver a situação? Eu já tomei essa atitude porque tem 132 famílias lá, que eu fiquei sabendo de uma reunião que vão fazer, que estão falando atrás da questão, não é questão política, tanto é que está aqui dentro desse acordo que foi firmado com o governo do Estado, com a Caixa e com o prefeito, que hoje, em 2010 não é, mas hoje é o Misael. Então, eu fui a fundo para a gente resolver, esclarecer para todos qual que é o problema daquelas 132 casas. Quando saiu as escrituras das outras casas, tinha uma questão jurídica com essas referidas 132 unidades. Então foi em dia 1º de março de 2013, o ofício número 398/2013, pedindo ao prefeito a isenção do ITBI para que a AGEAB pudesse passar aquelas casas que estão hoje no nome da Caixa Econômica Federal, mesmo sendo quitado, está no nome da Caixa Econômica, para fazer essa transferência para a AGEAB, para no momento ela conseguir fazer então a regularização fundiária com as referidas famílias. Isso foi em março de 2013. Quando foi em um decreto do prefeito Misael, o decreto número 2356/2013, senador Canedo, 26 de novembro de 2013. Ele decretou de acordo, ele identifica que institui, delimita e reconhece como área de zona especial de interesse social, para fins de regularização fundiária do conjunto habitacional Jardim Sabiá. Aqui eu só vou dizer o que precisa ser feito. Inclusive, eu quero pedir a todos os companheiros, se vocês concordarem, eu gostaria muito que vocês nos ajudassem a resolver esse problema para não dar especulação política aí. Gostaria que todos os vereadores pudessem estar assinando nesse requerimento e levassem ao senhor prefeito para que ele possa, ele já está resguardado com esse decreto, dar essa isenção, para que a AGEAB possa fazer essa regularização. Do contrário, tem uma outra saída. Ele manifesta o contrário. Se ele não quiser fazer, ele manifesta o contrário. Porque só com esse manifesto da prefeitura, ela faz parte do acordo, dizendo que vai fazer ou não fazer, mas que faça sim ou não. Porque se tiver um não, aí a AGEAB vai ter como alocar verbas para fazer essa regularização. E tem o presidente, eu fiquei sabendo que o presidente da associação está fazendo uma movimentação, querendo o Ministério Público, isso aí vai envolver nome de governo, nome do prefeito e tal. Vamos nós unirmos aqui e vamos resolver esses problemas. Eu fui no presidente da AGEAB ontem e só falta isso. Ele me chamou a pessoa, que é o responsável, e inclusive eu falei, olha, quando eu ficar sabendo da reunião, eu quero que você vá lá para essa reunião. Então vamos assinar esse só um momento, já vou encerrar. Então, pois não. É um decreto que já foi assinado pelo prefeito aí, dando isenção? Tem um decreto que, ó, 2000 e setembro, 6 meses depois que a AGEAB solicitou a quitação, o prefeito já se respaldou, ele pode fazer. É o decreto 2356/2013, de 26 de novembro de 2013. Eu gostaria muito que o presidente, o Paulo Roberto, que é o assessor, o representante legal, o líder do prefeito, vamos assinar esse requerimento junto. E aqui, olha, o prefeito faz parte do acordo, não é questão, eu estou aqui porque eu sou tido como do lado do Marconi, outros do lado do Bandeirão, não é isso não, nós vamos resolver, um está do lado da comunidade, vamos resolver. Eu tenho certeza que tem amigos de vocês lá dentro dessas 132. Eu fui a fundo só para a gente resolver esse problema, não deixar
nenhum presidente de associação, nem uma outra vertente política tomar a frente disso. Nós estamos aqui porque nós somos representantes do povo, e eu tenho certeza que o nosso colega Paulo Roberto, ao discutir e levar a assinatura dos vereadores todos desse requerimento, eu tenho certeza que ele vai dar uma solução. Se ele dá isenção, sai, aí vai fazer a regularização. Primeiro, os moradores estão levando para o Ministério Público, estão levantando o quantitativo disso, Paulo, para que eles possam pagar o ITBI. Só que não tem uma vertente legal nisso, porque eles não vão passar o ITBI para a prefeitura, para a escritura e para eles próprios. Porque primeiro tem que tirar do nome da Caixa para o nome da GEAB, aí já vai gerar um ITBI. Só depois que vai gerar outro ITBI, no caso de isenção, que sai da GEAB para os moradores. Então, gostaria muito que vocês pudessem acompanhar a gente nesse... Vamos resolver isso de uma vez por todas, né? Para a gente acabar com isso. O prefeito tem certeza que vai ser acessível a isso. Muito obrigado. Eu complementando aí, por isso eu fiz a pergunta para vocês, para me concluir. Eu tive várias vezes na GEAB e tenho acompanhado isso aí também. Então, assim, se o prefeito baixou o decreto, não é necessário tomar, é só cumprir, ué. Porque eu tenho aqui, inclusive, o Nova Goiânia, eu apresentei o requerimento, o prefeito baixou o decreto e se transformar em leis, zona de interesse social, para pronto, acabou. Se transformou em leis, a lei federal já permite, basta a pessoa pegar esse decreto no cartório, aí pronto, aí então, eu estou com um documento desse lá comigo, eu estou já ajudando a família do Jardim Nova Goiânia resolver essa situação. Por quê? Porque o prefeito já baixou o decreto, isso eu estou perguntando. Se baixou o decreto, porque a lei federal permite isso, se transformou no Conjunto Sabiá em 6, praticamente já resolveu a questão. Senhores vereadores, eu gostaria que os senhores explicassem o regulamento o regimento da casa. Para se manifestar, eu gostaria que os senhores ou pedissem questão de ordem, o vereador concedesse, ou então pedisse eu estava no meu momento. Eu quiser a palavra, eu gostaria que o vereador Emílio está com a palavra sem questão de ordem. Eu gostaria que os senhores voltassem e atendessem o regimento da casa. É um momento de discussão, realmente, mas vamos respeitar, senão nós vamos virar debate. Nós não estamos aqui numa fase de debate, nós estamos em questão de ordem. Eu só pedi a parte, Senhor presidente. Eu vou quebrar o protocolo, você vai me desculpar. O senhor não vai quebrar o protocolo, você não vou cortar o microfone. Não, pode cortar, eu só estou dizendo o seguinte. O senhor tem todo o direito de usar, mas respeite o regulamento da casa. Peça a questão de ordem ou então peça a parte para o vereador conceder. Se o vereador não conceder a parte, não tem a parte. Mas olha só, eu peço a parte, só para falar sobre o que você disse. Olha assim, tá aqui. A parte deve ser concedida, senão não usa a palavra. Pois não. Não concedido, eu só entrei eu só consegui, só concluí, eu entrei para dar esse exemplo da questão do documento para facilitar resolver a questão. Então, só não conclua, só me deu uma parte. Eu só quero dizer o seguinte, está feito, mas assim, olha, precisa então da pessoa competente lá fazer, mandar o ofício respondendo isso aqui, dizendo, porque não é só porque foi aprovado o decreto aqui que o prefeito, que a JAP pode estar fazendo é o cartório. Ele tem que mandar, mandando a isenção. Ele tem que fazer ele aqui só pediu permissão para nós. Ele tem que fazer agora um documento enviando um ofício dizendo que vai fazer a isenção ou não. É só pedir isso, fazer ou não. Só para que fique esclarecido, vereador Vicente Equinha, o que diz o decreto? Presidente, posso passar para a primeira? Pode. Pode isso, nós precisamos dar esclarecimento. Ficou assim meio no ar. Já passei isso para eu. Eu sou vereador, eu não sabia que faço leitura não na íntegra desse decreto. Decreto número 2356/2013. Senador Canedo, 26 de novembro de 2013. Insere, delimita, reconhece e institui o Conjunto Habitacional Jardim Sabiá, APM 5, quadra 16, do Jardim Flamboyant, e APM 1, quadra 16, e APM 6, quadra 2, do Jardim Bougainville, em zona especial de interesse social, ZEIS, da outras providências. O prefeito municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Municipal número 1337/2008 e Lei Federal número 6.766/1979, considerando o disposto da Lei número
1337/2008, que dispõe sobre as zonas especiais de interesses sociais, ZEIS 3, considerando que as zonas especiais de interesses sociais são as áreas urbanas delimitadas com o propósito de o poder público sobre elas promover as ações, dentre outras, a regularização de loteamentos ilegais e da posses urbanas situadas em áreas de domínio público ou privado. Decreta. Artigo 1º. Identifica, institui, delimita e reconhece como área de zona especial de interesse social ZEIS, para fins de regularização fundiária, o conjunto habitacional Jardim Sabiá, APM 5, quadra 16 do Jardim Flamboyant, e APM 1, quadra 16, e APM 6, quadra 2 do Jardim Bougainville, localizada em zona urbana e de expansão urbana da área administrativa 1 do município de Senador Canedo. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2013. Isael Oliveira, Prefeito Municipal de Senador Canedo. Vereador aqui, com a edição desse decreto, institui como zona especial de interesse social, seja ZEIS, automaticamente já está isento dos impostos. Eu não estou entendendo o que o prefeito deveria ainda baixar ou decretar ou pré-estabelecer para que o ITBI não fosse cobrado. Uma vez instituído zona de interesse especial. A partir desse decreto, ele só transformou aquela zona como ZEIS. Agora, ele não pode ter renúncia de receita, ele vai ter que pagar as taxas cartoriais. Então, ele tem que fazer uma lei e enviar para cá para a gente estar aprovando para que ele possa fazer, igual já foi feito lá em outros, acho que foi já Alvorada. Isso, só com isso aí já é o caminho. Já tem a lei, agora ele tem que mandar a lei para, acredito, ele tem que fazer uma lei para autorizar as taxas cartoriais, que eu não sei se nesse caso é isento também. Professor, acho que não. Então, acho que é um assunto que nós devemos, então, continuar debatendo até fora do plenário, porque entendo eu que, uma vez instituído como zona especial de interesse social, já existe um referendo maior que isenta de taxas e impostos. Eu não tenho bem essa certeza. Então, precisaremos, então, olhar nisso. Não sei se o vereador Paulo com a Lívia, com alguma outra menção a fazer, porque o que for necessário para concluir a regularização, não só do Sabiá, mas de toda outra regularização fundiária no município de Senador Canedo, essa casa tem que ser solidária. Vossa Excelência não só testemunha, como parte integrante também, né, do que essa casa tem feito. Inclusive, por excelência, o Conjunto Sabiá, quando ali não tinha... Eu estava vendo despejos e aquelas questões com a Caixa, e até com o caso, querendo o caso de polícia, nós formamos uma comissão aqui junto com os moradores ali, representantes do Conjunto Sabiá, o vereador Paulo Roberto foi um deles na época, fomos a Brasília, peregrinando ali os gabinetes dos senadores, né, pedindo ajuda. Depois, junto com o prefeito, fomos à Superintendência da Caixa Econômica Federal, né. Estou dizendo isso aqui para demonstrar o interesse que essa casa tem tido, não eu, mas de todos os parlamentares, todos os edis que estão aqui hoje, aqueles que não estão aqui, mas passaram por aqui, né, vereador Paulo Roberto, a época que toda essa deliberação foi iniciada ali para que fosse, de uma vez por todas, solucionado o problema. Então, eu penso que, para tudo que for necessário, essa casa está de acordo, essa casa está presente. Né? Então, eu não tenho essa certeza, não é a minha área de atuação, não sou advogado, né? Não sou jurista, mas se, por si só, uma vez o prefeito decretando e reconhecendo ali o Conjunto Sabiá, parte do Conjunto Sabiá, quadras do Conjunto Sabiá, como zona especial de interesse social, isso por si só não respalda com relação
a isenção de taxas, tarifas e impostos, vamos pleitear o prefeito, né, vereador Alder, convida o prefeito nessa casa, para que ele encaminhe, né, para nós um projeto de lei solicitando a autorização legislativa para que assim proceda. Eu vejo esse caminho. Né? Estamos solidários não só ao seu requerimento, vereador, mas também à solução do problema, de uma vez por todas, para que os moradores possam receber a escritura. Né? Eles não têm mais o problema do pagamento, não têm mais o problema junto à Caixa Econômica Federal de inadimplência, mas são donos só de fato, né? De direito ainda não são. Então, fica aqui nossa sugestão como presidente dessa casa, que nós possamos continuar aí, né, entendendo e buscando o entendimento para que a solução seja efetivada. Perfeito. Questão de ordem, senhor presidente, eu não, de forma alguma, estou colocando assim a casa que sempre esteve presente. Eu só quero assim, talvez seja uma situação que não precisa ser resolvido, eu vejo assim, nesse período eleitoral, de forma alguma, mas eu vejo assim, demanda tempo, mas por isso eu fiz o pedido para que vocês pudessem estar assinando junto e nos ajudando para a gente resolver essa situação de uma vez por todas, que isso está simples, agora a gente já sabe o que tem que ser feito. Né? É só ele encaminhar a lei que está isento, acabou. Porque a questão que eu fiz lá com o presidente é que porque aqui envolve a Caixa, a Prefeitura, que hoje é o representante, é o prefeito Israel, que naquela época não era, e os moradores, né, e a AGEAB. Então, aí fica uma especulação danada em cima disso aí. Então, vamos juntar aqui, nós estamos aqui para isso, vamos juntar todos, eu peço que todos queiram assinar nesse requerimento. De forma alguma, não quero buscar louros isso aí para mim, de forma alguma, quero que todos os vereadores assinam, para a gente resolver essa questão do sabiá, para ninguém mais falar dessa questão. Né? Muito obrigado. Fala, vereador Paulo Alberto Santos, líder do prefeito nessa casa. Presidente, eu estava acompanhando atentamente aqui a fala do vereador Tequinho, do vereador Billy e Vossa Excelência também. Isso é um caso bem familiar para a gente, sabe, do Conde Sabiá. Eu entendo, vereador Tequinho, e parabenizo Vossa Excelência pela preocupação. Eu acho que Vossa Excelência está realmente sendo verdadeiro e defender essa regularização. E assim como essa casa, na legislatura passada também, deu início a essa luta, né? Que o vereador Rony, que estava com a gente aqui na legislatura passada, sabe disso. Isso foi iniciado com o prefeito Vanderlan. O Vanderlan foi que deu início a essa luta de regularização. Por várias vezes nós tivemos em audiência, inclusive em Brasília, conforme falou o nosso presidente. E acompanhado também do deputado, na época, o deputado estadual Misael de Oliveira, e lá em Brasília, com o deputado Santo Abel. Tivemos com vários senadores, entre elas a senadora de Silvânia também estava lá. Na época, o senador De Bosque nos atendeu, nos encaminhou muito bem, deu a maior força para a gente lá. Então, essa luta foi começando aqui na cidade, foi para a Assembleia, foi para Brasília e voltou para ser finalizada aqui. Eu acho que está havendo um erro de comunicação nisso aí. Eu tenho certeza, pelas vezes que eu tive na época, o deputado Misael de Oliveira, na Caixa Federal, juntamente com alguns representantes dessa casa, na época era presidia essa casa, o vereador Geraldo Detran, estivemos juntos lá várias vezes com o deputado Misael, está havendo um erro de comunicação. Eu sinceramente, eu não posso dar uma posição exata para a Vossa Excelência agora, mas assim que terminar a sessão, eu vou entrar em contato com o prefeito, quando eu tiver, eu vou conversar. Eu acho que, inclusive, essa lei já está aprovada pela Câmara. Eu acho. Estava falando com o vereador Rony aqui, vereador Roberto Alves, nosso presidente, eu acho que essa lei já está aprovada aqui na Câmara, porque eu lembro que na época falou, inclusive, em valores. Quanto que é que a prefeitura tinha, era a contrapartida para resolver, solucionar de vez o problema do conjunto Sabiá. Eu lembro que na época o prefeito Vanderlan, eu não vou falar aqui 100% de certeza, mas nós podemos até olhar aqui, fazer uma consulta aqui
nos anais da casa, eu tenho certeza que tem uma lei mais ou menos desse tipo. Porque eu lembro que falava em valores, vereador Alberto. Vossa Excelência, da legislatura passada, não se lembra desse detalhe, que a contrapartida da prefeitura era tantos mil reais. Em valores, eu lembro dessa lei, nós temos que olhar isso. Não. Com todo prazer, não, vereador. O senhor está certo na sua colocação, inclusive na época, a vereadora Marcelita era secretária de Assistência Social, eu era o diretor de habitação, inclusive nós tivemos aqui a presença na época dos moradores, presidente da associação da época, para essa aprovação, é isso, né? Então, provavelmente é isso mesmo, deixa eu divulgar. Eu agradeço a parte do Vossa Excelência, vereador Leonardo, que veio acrescentar aqui o nosso raciocínio. Eu tenho certeza, vereador Nequinha, que o prefeito de hoje, o prefeito Misael de Oliveira, ele não vai dificultar em nada. Eu acho que está bem um erro de comunicação isso. Nós vamos olhar, porque eu via no vereador Roberto, a vontade que o então deputado Misael de Oliveira tinha com a gente ir lá na Caixa, às vezes, tanto em Brasília como aqui na superintendência aqui de Goiânia, em resolver essa situação. E o prefeito Vanderlan encaminhou para essa casa, eu lembro, nós vamos olhar nos anais aqui, fazer uma consulta, eu tenho quase certeza que isso aí estava vendo o meio de comunicação, eu acho que ele já está resolvido isso. Ao ponto de ele ter feito esse decreto. Ele não ia fazer esse decreto se ele não tivesse uma lei dando respaldo para ele. O prefeito Misael é um cara muito prevenido, muito organizado, juridicamente, ele não ia fazer isso. Então eu tenho quase certeza que isso já está aprovado, mas hoje é a última sessão, mas eu passo depois para Vossa Excelência por telefone, eu vou falar, entrar em contato com o prefeito, porque eu tenho certeza que jamais o prefeito Misael vai fugir da luta para regularizar a situação ali do pessoal, ali dos moradores do Conjunto Sabiá e outras regiões, até porque é uma luta dele que ele iniciou quando era deputado estadual. Eu acho que está havendo um erro de comunicação, eu vou confirmar mais. Com todo prazer, meu vereador. Eu só estou fazendo isso porque diante dessa especulação, eu fui até o presidente. Aí me passou essa situação. Eu fui buscar, inclusive esse decreto, a gente já. Esse decreto, o presidente da associação tem esse decreto em mãos. Entendeu? Então, na verdade, só falta ele pronunciar, no caso, essa lei, caminhar essa lei da isenção. E por isso eu pedi aos novos colegas para ajudar, se a gente resolver, assinar junto, para buscar o entendimento e resolver de uma vez por todas. Eu agradeço a parte do Vossa Excelência, falando inclusive presidente da associação, me lembrei que na época era presidente da associação, a dona Joaquina, esteve com nós junto, lá em Brasília, junto à superintendência. Então, eu acho que está bem encaminhado, eu acho que está havendo realmente que, possivelmente, é um erro de comunicação. Eu tenho quase certeza, nós vamos checar aqui na documentação da Câmara, que existe essa lei já. Eu me lembro que existia valores, não sei exato, mas era para custear as despesas cartoriais. Isso eu me lembro bem. A não ser que essa lei depois tenha sido revogada. Eu não sei, mas que foi votado nessa casa, isso eu tenho certeza. Nós vamos olhar direitinho e depois passar uma informação para a Vossa Excelência mais precisa. Todo prazer, nosso vereador Rafael. O pessoal estava no técnico aqui, eu estava pesquisando aqui, eu lembro a época que foi feita as regularizações lá da Marco Morado, que o Anderson fez, como prefeito. Em 2007, uma lei da Presidência da República também, ela foi a lei número 11.481 de 2007, foi feita justamente para isso, para realizar essas questões que haviam da Caixa Econômica, daquela que foi feito durante os governos das transições, dos planos Real, Plano Cruzeiro, e que tinha essa indexação de valores nas prestações. Então, em 2007 foi feito isso que autorizava a Caixa Econômica Federal para atuar com os estados e os municípios essas isenções de taxas. Na questão do município, eu creio que o município poderia ter pago as taxas cartoriais, que são de responsabilidades cartórias que são fixadas pelo Tribunal de Justiça, sem que houvesse lei específica, até para estar dentro do orçamento anual do município, eu não poderia ter feito isso. Então, eu acho que esse assunto é simples. Nós temos uma pessoa que transferiu o José Magalhães, que é muito conhecido na área, eu creio que chamando ele aqui, ele vai dar as explanações
devidas. Então, eu creio aqui que está havendo mesmo, às vezes, falta de informação, falta de resposta por parte da Prefeitura. Então, já tem essa lei federal que autoriza a União a capturar esses acordos com os estados e os municípios, porque aí a gente vai ter duas relações de TBI, uma entre a Caixa e a GEAB, depois entre a GEAB e os proprietários, que são os imóveis, que são aqueles proprietários que assinaram o contrato na época da compra da Caixa. Então, eu sugeri aí que fosse marcado uma reunião aí com o José Magalhães, que ele pode dar todas essas informações, e eu creio que já deve ter isso mesmo nessa lei, porque o município já tem feito isso, essas escrituras, e tem pago aos cartórios aqui isso. O governo não poderia ter feito isso sem ter essa lei que se especifica e também sem estar no orçamento. Obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Rafael. Muito prazer no vereador Marcelo. Eu participei na época, Leonardo Paes era diretor e eu secretária da pasta, e eu não me recordo bem como foi feita essa negociação, mas eu sugiro que façamos um convite ao assessor jurídico Sebastião Leite, que venha aqui até essa Casa de Leis fazer explanar sobre essa negociação na época que foi feita e trazer para nós aqui. Eu acredito que ele é a melhor pessoa para nos orientar, mesmo porque ainda continua na assessoria jurídica da Secretaria de Habitação. Eu acredito que ele poderia vir aqui até para explicar melhor para o vereador Dequinha como foi feita essa negociação. Uma parte. Ele tem que explicar para mim. Acredito que seja para todos nós. Tem a comunidade, né? Tem que resolver problemas. Se é a parte jurídica, ele não tem que explicar nada para mim. Agradeço a parte, Vossa Excelência, vereador Marcelo, e agradecer o nosso raciocínio. Eu acho que, na verdade, está havendo meio de comunicação. Eu acho que a Prefeitura não deixou, no momento nenhum, omitir informação para essa casa. Até porque ela não foi questionada, está sendo questionada agora. Agora, nós temos que saber como que está essa fase. Como que está? A burocracia para esses tipos de ações, ela é muito grande. A burocracia é muito grande. Então, principalmente quando se trata de convênio. Que nesse caso aí, né, o nome do Dequinha é o convênio da Prefeitura e o governo do Estado para e a GEAB, né? Então, a gente tem que ver. Eu tenho certeza que está bem encaminhado. Eu vou ver com o prefeito municipal como que está, quem realmente a gente deve procurar. E vou trazer informações somente para a Vossa Excelência, que é o autor do requerimento. Hoje ainda eu passo para a Vossa Excelência, pelo telefone, que pé está essa situação. Mas eu tenho certeza que jamais o prefeito Misael e essa Câmara irá cruzar os braços com relação à regularização fundiária aqui no nosso município. Porque essa é uma política que foi implantada, que nunca tinha havido essa política aqui em Senador Canedo, foi implantada no governo Moderno, e de lá para cá o doutor Tudo deu sequência, e o Misael também está dando sequência nesse negócio. Haja visto que os governos anteriores era aplaudir quando tinha uma invasão, alguma coisa aqui na nossa cidade. E do Vanderlan para cá não, é regularizar e organizar a nossa cidade para que ela possa crescer realmente planejado. Eu não acredito que está havendo omissão da Prefeitura nesse assunto. Tenho certeza, vereador aqui. Vossa Excelência me conhece, sabe como que eu trato as coisas. Eu vou olhar direitinho e ver que pé que está essa situação. E vou confirmar também se tem, presidente vereador Roberto Lopes, essa lei, eu me lembro que nós votamos uma lei nesse sentido, inclusive com valores, exato. Na época tinha um orçamento, era tantos mil reais, não me lembro não. Nós vamos verificar isso direitinho e trazer para a Vossa Excelência, e trazer na próxima sessão, a gente trazer isso aqui a plenário para que os vereadores, o pessoal do TV Câmara, da nossa rádio comunitária, possa saber realmente o que está se passando com relação à regularização fundiária da nossa cidade. Muito obrigado. E obrigado a todos os vereadores pelos apartes. Senhores vereadores, antes de encerramento da sessão, gostaria de comunicar a Vossas Excelências, mesa diretora reunida na tarde de ontem, nós, dentre os assuntos que foram tratados, foi resolvido que no dia 13 de outubro, próximo vindouro, nós faremos uma homenagem aos professores. A justiça que no dia 15 de outubro é comemorado o dia do professor. Então, para tanto, nós solicitamos a cada um dos novos
exigentes nesse caso, que apresente a diretoria legislativa o mais rápido possível o nome de um professor ou professora do município, da qual Vossas Excelências queiram homenagear. Estamos assim sendo homenageados 13 professores nessa casa, e em nome deles, todos os demais assim o consideram homenageados. No dia 3 de outubro, nós estamos com essa propositura aqui e precisamos da colaboração de Vossas Excelências para que esse momento solene dessa casa possa alcançar a sua plenitude. Continua franqueada. Não havendo mais nada a ser tratado, eu vai encerrar a apresentação. Convoco os seus vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de outubro, no horário regimental, às 19 horas.